Falar da Venezuela, o Brasil está com uma posição muito cautelosa. O presidente Lula disse na reunião ministerial dessa quinta-feira que tem uma celeuma lá, ele sabe da gravidade da coisa e que ele quer encontrar uma solução pacífica. Mas há muitas críticas à forma como o Lula está conduzindo. Há um pedido, sobretudo na opinião pública brasileira, para ele ser mais duro. A gente sabe que tem um debate com a oposição, um tema que desgasta o PT internamente. Essa posição brasileira, ela está certa, está errada? Como é que se avalia? Kennedy, eu diria em linhas muito gerais que a posição está correta. O Brasil tem apostado na diplomacia e numa expectativa de se manter interlocutor tanto do governo quanto da oposição, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Venezuela. Pode desembocar num conflito civil, pode desembocar numa mudança de governo, pode ser que esse mesmo governo permaneça. Então, independentemente do cenário, é importante que o Brasil tenha um lugar na conversa política na Venezuela que nos favoreça e que permita que o Brasil siga defendendo seus interesses frente à Venezuela e frente à estabilidade da América do Sul. Muitas vezes as pessoas pensam que a relação com a Venezuela é uma questão puramente ideológica. E a gente tem que lembrar que mesmo Fernando Henrique Cardoso, na época em que Chávez era presidente, manteve uma boa relação com a Venezuela e com o governo Chávez, porque a Venezuela é um parceiro importante para o Brasil. Chávez chamava o Fernando Henrique de bem maestro, meu professor. Exato. Né? Fernando Henrique tinha ali um trânsito, né, uma interlocução que o Lula herdou e manteve. E manteve, eu diria, até ampliou em muitos sentidos. É claro que uma posição extremamente ideológica por parte do PT ou do presidente Lula é passível de crítica, normal. Mas eu acho que enquanto o Brasil estiver posicionado para defender os seus interesses, entendendo que os objetivos brasileiros são, primeiro, manter uma boa relação com a Venezuela, de quem a gente depende ou para quem a gente exporta muita coisa, a questão elétrica do estado de Roraima, você tem petróleo, obviamente, você tem uma fronteira vasta, inclusive toda a questão envolvendo, por exemplo, os Yanomami, acontecem na fronteira entre o Brasil e Venezuela. A crise de refugiados que vimos recentemente. Então, são muitos temas imbricados que dificultam qualquer afastamento do Brasil. O Brasil não pode fingir que a Venezuela simplesmente não exista ao longo da sua fronteira. Mas tem uma questão maior, que é a estabilidade da América do Sul. Isso pouca gente entende e eu tenho insistido muito nisso também. Para o Brasil, o que interessa mais, até no espírito de liderar o continente sul-americano, é manter a América do Sul estável. Isso. A gente tem um continente que é pacífico por excelência, há conflitos e tensões muito oriundas de disputas internas e de narcotráfico, de outras questões, mas, por exemplo, a gente não vê guerras entre países aqui na América do Sul e o Brasil quer manter as coisas desse jeito. Chávez ameaçou entrar em guerra com a Guiana um tempo atrás, inclusive nesse contexto já de eleição. Então, para o Brasil, o máximo que ele puder fazer para evitar que uma consequência pior aconteça ao nosso lado, eu acho que é uma postura correta. Então, essa mistura, muitas vezes difícil de compreender, entre uma diplomacia presidencial, claro, ancorada no PT, na base de apoio do governo, uma coisa mais interna, mas, ao mesmo tempo, uma diplomacia muito ativa no sentido de promover essa mediação e essa conversa na Venezuela, eu acho que é uma combinação interessante, eu acho que para nós é importante, e acho que o governo tem aí um sentido na sua estratégia. Agora, é claro, a gente só vai conseguir saber se essa estratégia de fato é boa para o Brasil quando a gente olhar para o resultado disso. Então, a gente espera que o Brasil tenha condição também de, a partir daí... O que a gente está vendo, né, Casarões, é o Nicolás Maduro sinalizando um fechamento maior do regime, um endurecimento maior do regime ainda. Exato. Os militares declarando lealdade a ele, não à Constituição. Então, assim, é uma situação delicada, porque a coisa está ruim, mas pode piorar. Claro. Né? E a posição do Brasil é para evitar que piore. Claro, e foi tudo muito rápido, né, Kennedy? Assim, desde um pouco antes das eleições, quando começou um papo de banho de sangue que o Maduro levantou ali, que até o Lula ficou assustado e falou isso publicamente. Então, tudo evoluiu de uma maneira muito rápida, pegando até o Brasil no contrapé. Agora, de novo, para o governo é importante ter essa posição, porque existe ali um dilema entre manter a estabilidade e manter uma boa relação com o governo Maduro, que é quem efetivamente está lá, e, ao mesmo tempo, ser o governo da defesa da democracia. Sim. A gente não pode esquecer de que houve uma tentativa de golpe de Estado 2 anos atrás do Brasil. Então, é importante que o governo Lula entenda também a importância de defender o processo democrático na Venezuela, ao mesmo tempo em que trata a Venezuela como um país soberano, como um país que está tomando as suas próprias decisões. Agora, de novo,
para o Brasil é importante também, diplomaticamente, manter esses canais abertos, porque nesses poucos dias ou semanas, desde as eleições ou desde um pouco antes, o Maduro expulsou um monte de embaixadores da Venezuela. O Brasil, inclusive, tem sido o interlocutor da Argentina, que foi expulsa. Peru também. Do Peru, do Chile. Então, essa posição até dá um pouco mais de alavanca para o Brasil poder estabelecer esse diálogo e poder representar a América do Sul como um todo.